Fome no mundo é um escândalo, é um crime, diz o Papa em mensagem na ONU. O Papa Francisco, através de uma mensagem, também participa da pré-cúpula sobre sistemas alimentares da ONU, que começou nesta segunda-feira em Roma, junto com representantes de mais de 110 governos do mundo, entre eles o Brasil. Até quarta-feira, as sessões em formato híbrido, presencial e virtual preparam o maior evento global sobre o tema, agendado para setembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas. O texto em espanhol do Pontífice foi lido nesta segunda-feira pelo secretário para as Relações com os Estados do Vaticano, Dom Paul Richard Gallagher, e dirigido ao secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Na mensagem, Francisco começa destacando como um dos nossos maiores desafios hoje é vencer a fome, a insegurança alimentar e a desnutrição na era da Covid-19, uma pandemia que projetou ainda mais as injustiças, minando a nossa unidade como família humana, sobretudo os pobres e a casa comum. É necessária uma mudança radical, alerta o Pontífice, diante da exploração da natureza, com o uso irresponsável e o abuso dos bens. Afirma o Papa: produzimos comida suficiente para todas as pessoas, mas muitas ficam sem o pão de cada dia. Isso constitui um verdadeiro escândalo, um crime que viola direitos humanos básicos. Portanto, é um dever de todos extirpar essa injustiça através de ações concretas e boas práticas e através de políticas locais e internacionais ousadas. Nessa perspectiva, continua o Papa na mensagem, a correta transformação dos sistemas alimentares desempenha um papel importante para fortalecer economias locais e reduzir o desperdício alimentar, por exemplo. Para garantir o direito fundamental a um padrão de vida adequado para alcançar a fome zero até 2030, não basta produzir alimentos, comenta Francisco, mas é preciso uma nova mentalidade e uma nova abordagem integral e projetar sistemas alimentares que protejam a terra e mantenham a dignidade da pessoa humana no centro, que garantam alimentos suficientes globalmente e promovam o trabalho digno em nível local e que alimentem o mundo de hoje sem comprometer o futuro. O Papa, então, orienta para a recuperação do setor rural como ação fundamental na pós-pandemia e para corrigir as raízes do nosso sistema alimentar injusto. O Pontífice comenta sobre a importância dos conhecimentos tradicionais dos agricultores que não devem ser negligenciados ou ignorados. Um reconhecimento que deve ser acompanhado de políticas e iniciativas que atendam plenamente às necessidades das mulheres rurais, promovam o emprego de jovens e melhorem o trabalho dos agricultores nas áreas mais pobres e mais remotas. E o Papa finaliza a mensagem. Ao longo deste encontro, temos a responsabilidade de realizar o sonho de um mundo onde o pão, a água, os remédios e o trabalho fluam em abundância e cheguem primeiro aos mais necessitados. A Santa Sé e a Igreja Católica estarão a serviço desse nobre objetivo, oferecendo a sua contribuição, unindo forças e vontades, ações e sábias decisões. Em um vídeo especial intitulado Comida para Todos, um apelo moral, com uma prévia lançada nesta segunda-feira, mas que será exibido na sessão da pré-cúpula que o Vaticano vai sediar nesta terça-feira, o Papa Francisco reforça a preocupação com as vítimas da fome e da desnutrição no mundo. O Pontífice chama a todos novamente para mudar os estilos de vida, o uso dos recursos, critérios de produção até o consumo, para se garantir sistemas alimentares sustentáveis. Quantas mães e quantos pais ainda hoje vão dormir com o tormento de não ter no dia seguinte pão suficiente para os próprios filhos? Faleceu o jesuíta e jornalista que dedicava a vida para contar aos papas. Faleceu o jesuíta Bernhard Hagenkorn,
religioso de 52 anos que por mais de 10 anos foi responsável pelo programa alemão da Rádio Vaticano e depois protagonista do início da reforma da mídia da Santa Sé. À primeira vista, alto, com traços bonitos, uma voz profunda, muitas vezes informal na maneira de vestir. Poderia ser confundido com um convidado, um dos muitos, talvez um ator daqueles que muitas vezes giravam antes de a Covid proibir pelos corredores da Rádio Vaticano, esperando para entrar no estúdio para uma entrevista. Mas o padre Bernd Hagenkor foi tudo, menos um hóspede na rádio do Papa e no Vatican News. A doença que o arrebatou na segunda-feira, 26 de julho, aos 52 anos, do afeto de muitas pessoas que lhe eram próximas, da sua família, a Companhia de Jesus, na qual ele entrou em 1992, aos 24 anos, e dos colegas da mídia vaticana, explodiu de forma incurável pouco depois de seu retorno de Roma para a Alemanha, onde nasceu em 4 de outubro de 1968, em Hamm, perto de Düsseldorf. Padre Bernd chegou a Roma em 2009, um apaixonado por jornalismo, para assumir a direção do programa em língua alemã da emissora vaticana. Sacerdote desde 2002, foi ordenado em Colônia e estudou filosofia, teologia, história e jornalismo em Hamburgo, Munique e Londres. Colônia é a cidade onde se preparou estudando italiano e fazendo um estágio na Dom Rádio para a tarefa que a companhia o tinha designado entre microfones e relatórios de atividades papais durante o pontificado de Bento XVI. 10 anos de trabalho o fizeram ser apreciado não apenas por seus colegas de microfone de língua alemã, que o admiram não apenas por suas qualidades profissionais, mas também humanas. Muitas vezes era ele quem se oferecia para cobrir os turnos mais significativos, como nos feriados importantes, para que seus colegas mães e pais de família pudessem estar com seus entes queridos. Padre Bernd gradualmente esculpiu espaços de estima transversal, mesmo em outras redações, que na Rádio Vaticano, onde convivem dezenas de línguas e culturas, significa, sobretudo, outros mundos. Tornou-se coordenador dos jesuítas que trabalham na Rádio Vaticano, confiada à companhia fundada por Santo Inácio, até a reforma da mídia vaticana desejada pelo Papa Francisco. Padre Bernd era equilibrado e gostava de polvilhar com ironia suas considerações, mas nele se destacava sua capacidade de mediação atenciosa e ao mesmo tempo lúcida sobre as questões a serem resolvidas. Esta é uma das razões pelas quais a nova administração lhe pediu que assumisse a responsabilidade da redação encarregada de coordenar o trabalho de todas as outras seções linguísticas, quando a reforma redesenhou estruturas e equilíbrios. Em setembro de 2019, chegou sua despedida do mundo do jornalismo vaticano, e aqueles que o saudaram não suspeitaram que aquele adeus estava prestes a se tornar outra coisa. Na Igreja Alemã, o sacerdote jesuíta se imergiu no caminho sinodal, primeiro como guia espiritual, depois também como membro diretamente eleito pelo Conselho do Comitê Central dos Católicos Alemães, a maior associação de católicos alemães envolvida no sínodo com a Conferência Episcopal. Viveu sua última etapa com uma discrição ao mesmo tempo inata e desejada, com sua mente ocupada em administrar o que o atingiu e um pedaço de coração que sentia nunca ter deixado sua amada Roma e os romanos, lembrados com esplêndidas fotografias estritamente em preto e branco em seu perfil no Instagram. Na porta de seu escritório, após chegar a Roma, ele tinha pendurado a placa "Espaço livre para a fé". Essa escrita não existe mais e não é mais necessária, porque o legado agora está gravado dentro.